Boa noite, estamos ao vivo. Mais uma quinta-feira. Eu tinha tirado férias, gente. Eu não dei aula essa semana, esse mês. Esse mês de agosto foi mesmo meu aniversário. Tirei férias, não dei aula gratuita durante as quintas-feiras, mas estamos de volta e hoje com uma aula muito especial. Eu estou aqui com os meus alunos da formação Perito Social, a turma que abriu em agosto, mas tem alguns de outras turmas também que não assistiram a mentoria quando eu dei. Então, enfim, tem toda a turma misturada aqui. Você que está no YouTube, que é aluno da formação Perito Social agora de agosto, chama o suporte, pega o link para você entrar no Meet, tá bom? Caso contrário, assista aqui no YouTube que eu vou transmitir para vocês uma parte da nossa aula da mentoria que será dada agora para os alunos. Pessoal, então vamos lá para a nossa aula. Preparem papel e caneta. Vamos falar hoje sobre como é a atuação do perito social nas varas de família e sucessões. Na verdade, o nome correto lá até hoje é vara de família e sucessões. No entanto, porém, todavia, contudo, olha quantos conectivos para vocês usarem aí nos laudos de vocês, hein? O que acontece? Hoje já mudou muito este nome. Tem lugares que já fizeram alterações do nome e não é mais somente vara de família e sucessões, mas sim vara das famílias e sucessões. Por que existe essa forma, essa mudança hoje? Por conta exatamente dos novos arranjos familiares. Então, eles entendem que não é de família, ou seja, de um único formato de família, e sim das famílias nas suas mais variadas formas, né, que se apresentam. E nós, assistentes sociais, lidamos muito com esses arranjos familiares, com os novos arranjos familiares, com vários tipos de grupos familiares. Tem uma situação relacionada ao BPC que eu converso muito com os meus alunos, especialmente os do BPC, que fazem perícia para BPC. A gente tem um grupo familiar para fins de BPC, que é diferente do grupo familiar, por exemplo, para o CAD único, que é diferente do grupo familiar de uma outra situação. Então, nós precisamos estar sempre atentos aí para esses arranjos familiares, entender essas composições familiares, especialmente quando nós atuamos na vara das famílias, porque lidamos com muitas famílias de diversas formas. Hoje, a família não tem uma definição única, uma estrutura única, por isso que também não usamos famílias desestruturadas quando estamos falando sobre as famílias, quando estamos escrevendo nos nossos laudos, nos nossos relatórios. Não utilizamos famílias desestruturadas, porque nós não temos um único modelo de família estruturado para poder seguir aquele ali e depois dizer que os outros estão desestruturados. Concordam? Então a gente não utiliza justamente porque essa definição de família hoje é em virtude dos novos arranjos familiares. Então entende-se que família, ela representa a união entre pessoas que convivem juntas, baseadas no afeto ou ainda em laços sanguíneos ou consanguíneos. Então, existe essa alteração na nomenclatura, no direito, inclusive, sobre direito na vara das famílias. Então, hoje nós vamos falar sobre a atuação do assistente social perito na vara das famílias, sucessões e vara da infância e juventude. Nós vamos falar um pouquinho da importância que tem a nossa atuação profissional. O papel do perito é fundamental para que sejam tomadas decisões judiciais de forma a garantir e manter os direitos destas pessoas que estão envolvidas nos processos. Nós, assistentes sociais, nós somos chamados para compor uma equipe multidisciplinar,
ou ainda como peritos, né? Aqui no caso, meus alunos todos da formação perito social, nós somos chamados como peritos para fazer uma avaliação, para fazer uma análise, para conhecer a realidade, a situação socioeconômica e tantas outras situações que nós vamos falar aqui, dentro dos mais variados processos, né, na vara de famílias. E nós somos chamados para compor essa equipe multidisciplinar que tem também, não só nos outros equipamentos, não só no SUAS, por exemplo, como também no sistema de justiça. Lá tem juiz, lá tem promotor, lá tem advogado, psicólogo, assistentes sociais. Então, hoje nós vamos falar também um pouquinho sobre o papel de cada um dentro dos processos, tá? Daqui a pouquinho, mais para o meio da nossa aula, vamos entender o papel de cada um desses atores dentro dos processos. E nós, assistentes sociais, somos chamados especialmente para quê? Para identificar quais são os direitos que estão sendo violados ali dentro de cada grupo familiar, de cada tipo de família formada. Nós atuamos com famílias que estão se formando, nós atuamos com famílias que estão se desfazendo, nós atuamos com famílias que estão se reconstruindo. Então, é muito importante o papel do e da assistente social nos processos judiciais. A gente precisa entender quais são os autores daqueles processos. Geralmente, um processo tem duas partes ou até mais, né? E a gente precisa entender quem são esses atores, porque ambas as partes têm os seus direitos. Um quer fazer o seu direito sobressair ao outro, né? Por isso que existem conflitos, senão não existiriam conflitos, né? Existem muitos conflitos, muitas disputas, justamente por quê? Porque cada um quer fazer valer o seu direito sobre o direito do outro. Então, o que acontece? Existem as situações de conflitos e disputas, elas existem exatamente porque cada um quer fazer valer o seu direito. E todos, de fato, têm direito. Nós que atuamos com esses atores, nós sabemos que as crianças têm o direito delas, os idosos têm o direito deles, as pessoas com deficiência têm o direito delas, as mulheres têm, os homens, todos têm os seus direitos. E os conflitos acontecem quando? Quando um quer anular o direito do outro. Quando um quer prevalecer o seu direito sem prestar atenção, muitas vezes, no direito do outro. A gente vê isso, por exemplo, em processos de guarda, onde as crianças estão numa situação conflituosa de pais separados, ambos têm o direito de visita, ambos têm obrigação ali na pensão. A criança mora com a mãe, o pai tem o direito de visita, o pai tem obrigação de pagar a pensão. Se a criança mora com o pai, a mãe tem direito de visita, a mãe tem obrigação de pagar a pensão. Cada um tem os seus direitos, os seus deveres. E isso acontece de ter muitos conflitos porque um quer debater com o direito do outro, ou não respeita o direito do outro. Enquanto isso, a criança que está ali, que tem que ter os seus direitos garantidos, tá uma bagunça, porque ninguém se preocupa muitas vezes com a criança. Às vezes os pais ali, ó, eles querem discutir entre eles e brigas. Nós aqui, como peritos, estamos acostumadíssimos com situações conflituosas, especialmente em situações de processos de guarda. Né? Eu tenho muitos alunos aqui que já faz bastante guarda e a gente vê muito esses conflitos. E são outras situações também, mas vamos seguir aqui. Então, o meu direito, até que ponto o meu direito não viola o seu direito? Até que ponto o seu direito não viola o meu direito? São estas situações que geram conflitos, são estas situações que os juízes precisam tomar decisões e, em muitas situações, ele pede para que seja feita uma análise, um estudo com um profissional que entende daquelas matérias, especialmente da viabilização de direitos, especialmente sobre identificar quais são as expressões da questão social, e este profissional, especialista em matéria de serviço social, somos nós, assistentes sociais, somos nós, peritos sociais, somos nós, expert em matéria de serviço social. Por isso que eles chamam de auxiliares da justiça, porque tem especialidade em uma matéria específica, no nosso caso, em matéria de serviço social. Então, tem uma nota do TJSP que eu estava lendo, ele diz que a vara das famílias e sucessões, né, que a gente ainda está falando
no termo sobre varas de família e sucessões, essa vara ela é responsável por julgar litígios, por julgar divergências, objetos de contestação, conflitos, briga mesmo, sabe? É nessa vara que tem a responsabilidade de julgar esses tipos de processos. Então, também tem processos relacionados a inventários, testamento, separação judicial, divórcio, anulação de casamento, investigação de paternidade, ação de prestação de alimentos, processos de disputas de guarda. Tem muitos outros tipos de processos de curatela, até estou com um caso lá no grupo de alunos para a gente tratar sobre curatela, regulamentação de visita, tutela, adoção. Todos esses processos são tramitados na vara das famílias e sucessões. Os inventários, né, testamentos, eles são... eles entram no direito da pessoa falecida, tá? Quando a pessoa falece, ela deixa bens, deixa propriedades, ela deixa ali tudo aquilo que ela conquistou financeiramente e tal. Então, ela vai deixar para os seus herdeiros. Então, ela faz inventário, deixa lá o testamento, como ela quer que seja feito, com quem que ela quer que deixe, essas coisas acontecem tudo ali também na vara da família. E o direito sucessório, vara das famílias e sucessões. O direito sucessório acontece quando esse proprietário, né, essa pessoa que tem esses bens, ele morre e aí inicia-se, então, a substituição dos bens do falecido para os seus sucessores, para os seus herdeiros, para aqueles que vão receber os bens. Então, vara das famílias e sucessões lidam com conflitos familiares, conflitos de litígios, situações desses processos que eu já trouxe aqui para vocês e também de sucessões, que é o direito do morto, que assim se fala, né? Então, a gente lida com muitos tipos de processo. Quais são os processos mais recorrentes? Todos esses daqui que a gente tratou, sobre adoção, tutela, curatela, regulamentação de visita. Aqui tem menos nomeações na estadual também, porque tem as assistentes sociais concursadas, mas os processos na estadual, que são de assistência judiciária gratuita, aí é para perito nomeado. Então, acaba tendo demanda. Isso mesmo. Mas acontece de ter, sim. Não, nem sempre, pode ser que não. Só que eu tenho alunos que faz mais pela estadual do que pela federal. E a maioria, e uma grande parte faz mais pela estadual, pela federal mesmo. Tem gente perguntando ali, depois eu respondo ali no YouTube. Então, eu vejo que a grande maioria dos meus alunos ali no grupo, a maioria é BPC, benefício de prestação continuada. São benefícios da Justiça Federal relacionados ao INSS. Então, também tem benefícios previdenciários. Quando envolve o INSS, os processos vão para a federal. Porque o INSS é uma autarquia federal, então é julgado na Justiça Federal. Na Justiça Estadual, que é esse que a gente está falando aqui, de varas de família, infância, juventude, de sucessões, né, o direito do morto, então é na estadual. E nós atuamos em todos esses tipos de processo. Nós sempre somos nomeados, somos chamados para fazer um estudo social a respeito das situações. Então, o que acontece? Eu percebo que os alunos ficam um pouco preocupados na hora que recebem a nomeação, porque estou acostumado a fazer BPC. Aí eu recebo, por exemplo, um processo de fornecimento de alimento. Aí eu recebo um processo de guarda compartilhada, guarda unilateral, ou então eu recebo um processo de adoção. E aí acontece de ficar assim, naquela dúvida, o que eu faço? O que eu pergunto? Como que eu vou fazer? Porque são processos diferentes, são situações diferentes, conflituosas, com situações muito complicadas, outras menos complicadas. E aí eu percebo que essa situação, assim, o que eu faço? Daquele desespero, né? Mas eu estou acostumada a fazer BPC, agora eu vou fazer pensão por morte, e agora? O que eu faço? O que eu falo? Bom, vamos começar primeiro falando sobre a nossa atuação e o nosso objeto de trabalho. O nosso objeto de trabalho é sempre o mesmo. As nossas atribuições privativas são sempre as mesmas. As nossas competências profissionais são sempre as mesmas.
Guardando isso já vai trazer um grande alívio aí, já segura essa informação. Meu objeto de trabalho é sempre o mesmo em qualquer tipo de processo. O que significa isso? Em qualquer processo que eu, perita social, for nomeada, o que eu preciso identificar? As expressões da questão social que são manifestas ali naquele lugar. Então, a nossa atuação de fazer a perícia, o que é a perícia? Só já para resumir aqui para vocês. A perícia, ela é uma tríade. Perícia social é a junção de estudo social, laudo e parecer, tá? Então, no sócio jurídico, a gente fala a perícia social. A perícia social, elas são esses instrumentos juntos. Deixa eu interromper a sua aula rapidinho. Me responda uma coisa, esta aula está sendo importante para você? Este conteúdo está sendo relevante para os seus estudos? Então deixa eu te falar uma coisa. Esta aula está disponível na íntegra na minha comunidade no YouTube. Se você quer ter acesso a esta aula completa e muitas outras aulas exclusivas, eu quero convidar você para clicar aqui no link principal na descrição, assinar a nossa comunidade e toda semana tem aula exclusiva para você assinante. Eu espero você!